Olá pessoal, boa noite! Vamos começar nossa live, vamos discutir hoje sobre a inclusão de crianças com autismo na educação infantil, sobre o diagnóstico precoce de crianças no contexto da educação infantil. Então, deixa eu conectar hoje, conectar com a Heloísa. A Heloísa, que é professora de educação infantil, a discutir sobre esses aspectos. Olá! Ah, tudo bem? Tudo ótimo! Hoje vamos discutir sobre duas coisas que eu amo demais na vida: autismo e educação infantil. Eu brinco com as pessoas que metade meu coração é psicólogo, outra metade é educador. Porque e quando eu entro, Heloísa, quando eu vou observar as crianças na escola, quando eu entro na educação infantil, a pessoa tá fazendo a rodinha, eu disse, eu volto sentar com a professora para dar aula, porque é bom demais. A É educação infantil é uma coisa maravilhosa. encanto, é bom demais. Pessoal, vamos as pessoas entrando, tá? Eu vou me apresentar a Heloísa um pouquinho para vocês conhecerem mais ou menos com o que a gente trabalha, tá? E vocês entenderem mais ou menos como é que será a dinâmica da live e que as pessoas tenham disponíveis, né, para participar, tirarem dúvidas, aquilo que a gente puder ajudar, estamos aqui, né? Esse é o momento, tá bom? Meu nome é Anderson, sou psicólogo infantil, trabalho com crianças. Na verdade, meu trabalho é com crianças, com pais e com escolas, né? Que são o tripé básico do trabalho. Então, meu público maior é de crianças com autismo, mas eu trabalho sobretudo com desenvolvimento infantil de maneira geral, tá bom? E como eu trabalho com. Não trabalho sem ser em parceria com as escolas, porque de fato precisa de um trabalho de parceria. E a Heloísa está hoje para a gente entender um pouco mais sobre a educação infantil, entender um pouco mais sobre essa temática, tá bom? Heloísa, pode se apresentar um pouquinho. Tudo bem? Eu sou Heloísa, eu sou professora de educação infantil, trabalho desde 2001, sempre com crianças de 2 anos e estou no meu terceiro ano de berçário, com bebês a partir de 4 meses. Então, sempre trabalhei aí com esse mundo de bebê, né? Porque 2 anos também é bebê ainda. E sempre encantada, sempre apaixonada e hoje muito realizada com o berçário, gosto demais. E tamo aí. É bom demais, né, trabalhar nessa idade. Maravilhoso. Ah, é maravilhoso. É bom demais. Gente, então assim, ó, vamos discutir mais ou menos sobre o que é educação infantil, sobre as características gerais da educação infantil. É importante que as pessoas entendam que a educação infantil, de fato, ela é uma etapa da educação básica, que a educação infantil, ela não é só, pessoas dizem assim, que vão para a escola apenas para aprender a pintar. E quando eu escuto isso, eu disse, oh, minha gente, é porque a pessoa que fala que a educação infantil é só para aprender a pintar é porque a pessoa ainda não sabe realmente qual é o papel da educação infantil. E que, na verdade, esse chegar a pintar, para algumas crianças, é um trabalho tão complexo, é um trabalho que precisa, tanto um trabalho de base, até que a criança, de fato, aprenda a pintar, né? Já que as pessoas estão desprezando tanto essa capacidade. Então, vamos lá. Então, é importante que se compreenda qual o papel da educação infantil, por que a educação infantil existe dentro da educação básica e, posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre o rastreio dos principais sintomas da educação infantil e depois fazer um paralelo. Então, eu vou passar um pouco a palavra para a Heloísa explicar para a gente um pouquinho o que é a educação infantil, como é que é o trabalho na educação infantil, qual o papel da educação infantil dentro desse projeto maior, que é o desenvolvimento da educação da criança. Então vamos lá, assim, essa ideia que as pessoas têm, vai para a escolinha, vai pintar, é justamente porque a educação infantil é muito nova. Então, assim, ainda falta, ela foi reconhecida como educação básica há pouco tempo, né?
Uhum. Então, assim, ainda falta muito tempo ainda da gente mostrar que veio, né? Da gente dizer realmente qual é o papel da educação infantil, Sim. como ela como funciona tudo aquilo ali, né? Hoje, a educação infantil, ela tá tão bem fundamentada, ela tá tão bem pensada e escrita nos documentos mandatórios que ela tem, que são as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, e também na BNCC, tá? Então, ela está tão bem estruturada que educadores de outros níveis de ensino, principalmente do fundamental, falam que eles precisam voltar mais o olhar para a educação infantil, para tentar também pensar desse jeito, pensar na criança não como um aluno, mas como um ser potente, como um indivíduo, que é capaz e que pode sim construir o seu conhecimento, tá? Sim. Então, falta realmente ainda para a educação infantil a gente levar esse conhecimento não só para a escola, mas também para os pais, né? A gente mostrar para os pais qual é o verdadeiro papel da educação infantil, porque até pouco tempo atrás a educação infantil era assistencialista só, né? É, Então, só o cuidado. A mãe isso. chegou uma hora que a mãe precisou sair de casa para ir trabalhar, então o Estado deu a escola e ficou naquilo ali, tá? Então, hoje, o que é que as diretrizes, que é um documento que tem 10 anos, tá? A gente, esse ano fez 10 anos das diretrizes. E a BNCC, o texto da BNCC é pautado ali na diretriz, tá? Então, ela diz que a criança, ela aprende exclusivamente A, B- através. a BNCC ela não revogou, né, as diretrizes, né? Porque teve o RECNEI, teve o DECNEI, né? O RECNEI é o Referencial Curricular da Educação Infantil. Aí teve depois o DECNEI, que é a Diretriz Curricular da Educação Infantil. E aí agora veio a BNCC. A BNCC ainda não entrei profundamente. Texto, a BNCC pegou o texto lá das diretrizes, aprimorou, mas assim, tá lá, as diretrizes continua sendo como o documento mandatório da educação infantil. Sim. E aí, o que ela nos diz? Que a criança aprende exclusivamente através do brincar e das interações, né? Então, assim, é brincando e interagindo que a criança desenvolve. E aí nos vem a BNCC com os direitos de aprendizagem. O tempo todo que a criança está na escola, eu tenho que garantir para ela que ela aprenda e que ela se desenvolva o tempo todo. Então, assim, o que é o currículo da educação infantil? É tudo. É a criança ir ao banheiro, é a troca de fralda, Opa, aqui caiu, aí pode falar. Pode falar. então, é o lanche, é o almoço, é a soneca, tudo é currículo da educação infantil, tá? O RECNEI que você falou, ele ainda vem com a ideia de conteúdo na educação infantil. Ele ainda divide em conteúdos. E as diretrizes já tira isso, tira o conteúdo da educação infantil e bota o brincar e as interações. E aí depois vem com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são, tomara que eu não esqueça, são 6. Conviver, brincar, expressar, conhecer-se. Tá faltando 2. Quem me ajuda? Participar e explorar. Tá? Então, são esses os 6 direitos de desenvolvimento e aprendizagem que eu, como professora, a escola que eu trabalho como instituição, tem que garantir o tempo inteiro para a criança. Se a criança está de 7 horas da manhã a 11 horas, eu tenho que garantir o tempo inteiro isso, né? Qual é o meu papel de professor? Olhar atento e escutativo. Eu tenho que observar, eu tenho que compreender como o meu aluno está se desenvolvendo, entender em que meio aquele meu aluno vive, para saber por que ele está se desenvolvendo de uma forma ou de outra, entendeu? Então, assim, e aí quando fala em interação, em brincadeira, o que é isso, né? É eu jogar brinquedo na sala e deixar ali minha criança
a própria sorte? Claro que não, né? Meu papel é de oportunizar isso, de dar um ambiente seguro, de observar, de anotar, de perceber como a minha criança está brincando, como ela está evoluindo naquela brincadeira, tá certo? Como ela compreendeu algum comando meu. As brincadeiras na escola devem ser livres e também tem as brincadeiras que são estruturadas, né? Que são que a gente, né? Que a gente vai propor ali alguma coisa, tá certo? A gente ainda tem muito que evoluir na educação infantil. Muito mesmo. Mas a gente... A educação infantil é um mundo, né, gente? Porque a educação infantil, se você for estudar sobre a educação infantil nos referenciais curriculares, né, você vai observar que o grande objetivo da educação infantil é só o desenvolvimento integral da criança. Então, se você observa que lá nas diretrizes curriculares tem que a educação infantil, o objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral, aí tá os aspectos motores, sensoriais, linguagem, cognição, aspectos afetivos sociais, autonomia, vida. Gente, é muita coisa educação infantil. Então, a educação infantil é um mundo. E, infelizmente, se você for na literatura sobre a educação infantil, você vai observar que não é difícil de você encontrar que, infelizmente, a educação infantil ela pula muitas etapas. Na verdade, existe uma tendência criticada amplamente por diversos autores, que é tentar fazer a educação infantil um mini ensino fundamental, que aí nessa tentativa de fazer a educação infantil um mini ensino fundamental, diversas etapas e processos que seriam de suma importância para o desenvolvimento integral da criança, eles não são validados. E aí a criança sai perdendo, porque nessa tentativa de fazer um currículo supostamente mais robusto, academicamente, um conjunto de processos que não vão voltar atrás, de desenvolvimento, eles são perdidos. E é um tempo que não volta. Então, meu tripé tá dando um problema aqui, mas tudo bem. Então, é o seguinte. Então, a gente não pode... o objetivo em si da educação infantil é um objetivo muito amplo, muito ousado, e queria muito, assim, como pessoa que estuda educação infantil, que tem prazer com a educação infantil, queria muito que a educação infantil fosse explorada, porque em países em que a educação infantil realmente se usufrui do brincar como base de desenvolvimento, que se usufrui dessa base, os resultados são fantásticos, gente. Infelizmente, esse modo de fazer a educação infantil apressado, que pula etapas, poxa, até do ponto de vista emocional, quantas coisas assim que a criança, muitas crianças são submetidas a uma certa até pressão precocemente para dar conta de um currículo. Poxa, como essa pressão, porventura, até não afeta o modo como a criança ela está construindo a autoestima, como ela está vinculando em relação à aprendizagem. Então, tem muita coisa a ser pensada. Sabe o que eu acredito, Ângela? Assim, que existe muita ansiedade, né, de muitos pais, de muitas famílias, ansiedade de muitas escolas e de muitos professores com essa pré-escolarização, de achar que a educação infantil eu estou preparando para o fundamental. Não precisa. No fundamental, ela vai se, né? E o fundamental aí, o fundamental 1 está sendo questionado também, essa relação de conteúdo, essa relação de que a criança é aquela mente vazia que eu despejo tudo, né? Então, isso também está sendo questionado. E assim, a gente ainda tem longo caminho ainda pela frente, mas é muito bonito você estudar realmente a fundo a educação infantil e entender como a criança se comporta, como a criança se desenvolve. Existe também aquela vontade, como a educação infantil começou como assistencialista, isso é um pensamento meu, tá? Eu acho que as professoras se sentem muito assim, de provar que são professoras. Eu estou ensinando, né? Sou eu que estou ensinando, eu não estou cuidando, né? E educação infantil é cuidar e educar. Não é à toa que a educação infantil chama educação infantil. Você vê, tem ensino fundamental e ensino médio. O infantil é educação infantil, né?
Então, assim, é uma coisa, já começa, a nomenclatura já começa diferente. É porque é o seguinte, pessoal, a Heloísa retomou um fato histórico, né? Eu estudei um pouquinho sobre isso no mestrado, né? Eu gosto muito disso. É porque a educação infantil, a priori, ela foi um tanto assistencialista, né? Porque era mesmo, a creche era muito como creche mesmo. Até que a educação infantil, ela apareceu como de fato, como papel na educação. E aí, não é apenas cuidar, é cuidar e educar. E a questão do cuidado, gente, até pela fase do desenvolvimento, é uma criança que de fato precisa de muito cuidado, porque ela não tem autonomia. E justamente na educação infantil é um local significativo para a criança desenvolver a autonomia. O uso do banheiro, o controle dos esfínteres, a alimentação, tudo isso, gente, são metas que, poxa, as pessoas frequentemente até desprezam, mas gente, isso é muito grande também da criança. A criança, quando ela começa ela pega a mochilinha dela, ela vai lá, ela não precisa mais do direcionamento de um adulto, ela consegue se resolver por conta própria com relação ao lanche dela, com relação à dinâmica da autonomia. Poxa, isso é muito grande. A gente começa a perceber como isso é grande para o desenvolvimento da criança quando a gente pega várias crianças que apresentam atraso de desenvolvimento e a gente percebe o quanto que para essas crianças é tão difícil elas desenvolverem essas habilidades que para a gente às vezes são muitas vezes banalizadas no nosso dia a dia. Por isso que o pintar, que as pessoas dizem que a educação infantil é só para pintar. Gente, o pintar é complexo demais. Para a criança chegar a pintar e dentro daquela casinha, é muita habilidade precursora que precisa estar muito. Para a criança chegar a recontar uma história. Eu contei a história da Chapeuzinho Vermelho, eu quero que a criança me reconte a história. O reconto da história, gente, é complexo, não é assim. Não é uma. Então tem muita habilidade de jogo, muita habilidade de desenvolvimento. O brincar também, o brincar simbólico, que as pessoas pensam que é brincar, que pensam assim, que é uma coisa muito banal. Brincar simbólico é complexo demais para a criança chegar a brincar simbolicamente, imaginativamente, muita habilidade foi desenvolvida para que ela chegar até brincar simbolicamente. Então, As pessoas têm ideia que a criança nasce sabendo brincar, que é inato da criança. Não é. A criança ela precisa aprender a brincar. E o brincar simbólico é fundamental para a criança. Para a criança compreender o mundo, ela precisa brincar simbólico, né? a nossa linguagem é simbólica, né? A linguagem em si é um meio simbólico. Então, e tudo na nossa vida vai ser regido pelo simbolismo, né? Então, é um precursor que vai interferir na vida todinha. Então, por isso, gente, que a educação infantil, assim, é só um trechinho, mas a educação infantil é um mundo. O desenvolvimento da criança nesses primeiros anos são significativos para toda a vida escolar. Muitos problemas do ensino fundamental, eles começam lá na educação infantil. A criança que sai da educação infantil, chega no fundamental com uma base ruim, ela provavelmente ela vai ter muitas dificuldades. A criança que não teve uma boa educação infantil, ela já chega no ensino fundamental, que as demandas vão aumentar muito, e ela já está com o indicativo de que ela vai ter problema. Infelizmente. E aí, essa educação infantil bem feita é a educação infantil que a criança se movimentou, né? E não que ela ficou sentada ali o tempo todo. É a educação infantil que ela desenvolveu todos os músculos, que ela conseguiu desenvolver a memória, que ela conseguiu desenvolver a atenção, que ela conseguiu desenvolver a fala, que ela conseguiu desenvolver a socialização. Tudo isso a gente vai conseguir lá na educação infantil. E esses 6 primeiros anos de vida da criança, melhor do que eu, é fundamental, né? É uma janela de oportunidade que, se a criança perde, para ela reconquistar isso de novo, demora muito mais, né? A gente aprende a vida toda. Porém, nas janelas de oportunidade, na primeiríssima infância, de 0 a 3, depois até 6, se ela perde isso, se alguma coisa ficou para trás, para recuperar, vai demorar mais um pouco. Até porque nessa faixa, gente, 0 a 6 anos, é muito difundido que a neuroplasticidade da criança é maior. O que é isso? É como se o cérebro da criança tivesse muito mais propício para desenvolver, ele está muito mais flexível.
Então, nessa faixa etária, a gente consegue melhores taxas de resultado terapêutico. A gente consegue... assim, é muito diferente a criança que começou a intervenção bem precocemente daquela criança que a intervenção começou muito depois. Por isso, eu entendo assim, estrategicamente, se já puxando agora para o autismo, né? Se queremos que, de fato, essa criança com autismo tenha um bom desenvolvimento escolar, então precisamos entender que a educação infantil devia ser um locus primordial de atenção nos processos de inclusão e desenvolvimento da criança com autismo. Se eu quero que lá no ensino fundamental a criança, vamos supor, esteja lendo, escrevendo, produzindo longos textos, recontando e usufruindo todo o repertório acadêmico, que eu acredito que é isso o grande objetivo e anseio, então a gente tem que pensar que a educação infantil ela tem que ser bem feita da criança também, do público-alvo da educação especial. A educação infantil, as pessoas dizem assim, mas é porque a educação infantil ainda não tem tantas demandas. Gente, educação infantil não tem muita demanda, é porque você não está entendendo o que é educação infantil. Porque a educação infantil, sobretudo aqui em Teresina, Piauí, não tem demanda, é porque você não vai na escola. Por favor. Porque a educação infantil em Teresina é demanda direto. Educação infantil em Teresina é pesado. Então, essa criança precisa estar... A educação infantil é a base. Então, precisamos pensar, sim, precisamos lembrar da educação infantil enquanto etapa, sim, enquanto etapa que tem a sua legitimidade, que tem a sua função, pensar a educação infantil nesse papel da educação geral da criança, pensar na educação, e que essa criança, do público-alvo da educação especial, aqui vamos falar mais sobre a da criança com autismo, mas independente do diagnóstico, ela tem direito, sim, a uma boa educação infantil e precisamos pensar, sim, numa inclusão na educação infantil, porque eu vejo muito, educação infantil, então deixa a parte escolar dela correr assim solta, porque o currículo não está tão sistematizado. Gente, por favor, até porque se eu conheço, falando das escolas que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, a educação infantil ela é muito sistematizada. A criança tem meta de escrita, tanto caixa alta quanto cursiva, tudo fechadinho. Já se espera o que a criança tem que fazer no final de cada ano. É para terminar, dependendo da nomenclatura usada na escola, para terminar a educação infantil, já no mínimo lendo palavra complexa. E já começa uma leitura de frase e construção de texto. Então, texto simples. Então, você acha que assim, é só brincar? Nunca que é, gente. Não é nem que é só brincar. Você acha que é só que a educação infantil dá para ser desprezada? Por favor, gente. E é isso. Então, a educação infantil é muito rica e precisamos, de fato, pensar. Quer complementar mais alguma coisa? Acho que eu me empolgo. Gosto da educação infantil, que eu me empolgo. A ideia é para se empolgar mesmo. E aí, quando ela fala em interações, quando a diretriz fala em interações, o que a gente entende? É a criança interagir com seu par da mesma idade, a criança interagir com outras crianças da escola de outras idades, crianças mais velhas, crianças mais novas. É a criança interagir com o adulto, não só com a professora, mas com todos os adultos da escola. É a criança interagir com a natureza, interagir com os brinquedos, interagir com o material não estruturado que ela vai transformar em brinquedo. Então, assim, tudo isso é a interação e o brincar. E aí, o nosso papel é observar, tá? Então, observação, eu vou observar se aquela criança está interagindo com os outros e com os objetos, né? Com tudo. Como a criança está fazendo e como a criança está evoluindo nessa interação e nesse brincar, como eu já disse. Então, eu preciso, no mínimo, saber quais são os marcos do desenvolvimento para aquela faixa etária que eu trabalho. Porque aí eu vou saber o que eu vou esperar da minha criança em cada faixa etária. Eu que trabalho com berçário, eu tenho que esperar mês a mês, né? Então, porque cada mês o bebê é outro. Então, eu tenho que saber que tal mês a criança faz isso, tal mês a criança faz aquilo, o que ela já tem que balbuciar, com quantos meses ela já vai interagir comigo.
tudo isso eu, professora de berçário, preciso saber e preciso observar se ela está evoluindo em cada marco, se ela está conseguindo alcançar cada marco de forma satisfatória e preciso estar atenta e preciso conversar. Eu preciso entender também como é o convívio familiar, se aquele convívio familiar tem interação com a própria criança, porque às vezes na rotina da família, às vezes eu preciso de fazer tudo rápido, então eu não vou dar tanta autonomia para o meu bebê. Não vou dar tanto, não estou dizendo de atenção, mas eu não vou dar tanta, não vou deixar tanto tempo para ele ser o protagonista daquele conhecimento, que é tomar banho. A gente tem que ter todo, a gente vai tomar banho, mesmo que seja bebê, a gente conversa. Vou passar no pé, vou passar aqui no bracinho o sabonete, quando vai trocar a fralda, a gente tem essa conversa e aí a criança começa a interagir comigo, começa a olhar nos meus olhos, sorrir quando eu falo, né? E às vezes na dinâmica familiar, o pai ou a mãe não tem tanto tempo para fazer isso. Então aí eu já vejo que o estímulo familiar não está sendo o ideal. Né? E também tenho que compreender isso e compreender como aquela família se comporta para saber, olha, ele não alcançou aquele marco, não é porque ele tem um atraso de desenvolvimento, é porque ele não está sendo tão estimulado. E aí eu tenho que chamar a família e conversar. Isso. E na educação infantil, né, como foi comentado inicialmente, como a educação infantil ela tem por objetivo favorecer o desenvolvimento integral da criança, esse professor, de fato, precisa estar alinhado com essa literatura maior sobre desenvolvimento infantil para entender naquela faixa etária que ele está dando aula o que é esperado que a criança faça e o que é esperado que a criança adquira para que ele possa trabalhar ali na ZDP, né? Na ZDP do Vygotsky, que é tão difundida nos quem trabalha com educação entende, né? Então, para que o professor possa trabalhar nas unidades de desenvolvimento proximal da criança, ele precisa entender o que é que ele já adquiriu, ou pelo menos deveria já ter adquirido, e quais os processos que já estão em via de desenvolvimento, para que esse professor possa contribuir para essa criança desenvolver. Então é mais ou menos. Tá vendo, gente, como a educação infantil não é essa brincadeira. É interessante que a gente usa o termo brincadeira como se fosse uma coisa simples, né? Brincadeira é coisa complexa. Educação infantil é muito rico. Tem muita coisa para se discutir na educação infantil. Então é isso. Vamos conversar um pouquinho, né, Heloísa, sobre agora mais especificamente sobre o autismo. Eu acredito que com isso acho que as pessoas entenderam um pouquinho sobre o que é a educação infantil, que de fato a educação infantil tem um grande papel nessa trajetória escolar da criança. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre autismo, de maneira geral, para que as pessoas entendam, tá? E aí depois a Heloísa pode contar um pouquinho alguma experiência que ela tem, né, nesse tema, nessa área. Então, o que é o autismo, gente? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um transtorno que afeta o eixo principal de interferência nos aspectos da interação social e da comunicação, que a gente chama de os aspectos sociocomunicativos, e nos aspectos relativos a um conjunto de comportamentos e interesses repetitivos e estereotipados. Então, o que é... Vou tentar explicar de maneira mais fácil. O que é a criança com autismo? A criança com autismo é uma criança que tem um atraso, geralmente na interação social e na comunicação. A gente diferencia um atraso de linguagem, que é apenas de linguagem, da criança que de fato tem autismo, porque na criança com autismo, esse atraso na linguagem, ele vem associado com atraso na interação social. Então, não é apenas atraso, não é apenas porque a criança não está falando. E apesar de comunicação ser muito mais do que fala, né? Mas vamos falar só de fala, que fica mais para as pessoas entenderem. Não é só porque a criança não está falando. Esse atraso de fala, ele vem junto com o atraso na interação social. E aí, com isso, essa criança não apresenta um grande leque de interesses. Então, os interesses delas, às vezes, são um pouco restritos, é apenas com relação a alguns tipos de brinquedos, apenas com relação a alguns tipos de texturas. Algumas crianças com autismo, elas têm, às vezes, ou uma hiperreatividade a alguns sentidos, ou às vezes uma hiporreatividade a algumas sensações. O que é isso? Por exemplo, aquela criança com dificuldade significativa para
com cola. Vamos supor, cola é uma coisa que na educação infantil, meu Deus, a gente mexe demais, né? Agora imagina essa criança que ela tem hiperreatividade à cola. Meu Deus, como não deve ser difícil para ela, né? Então, às vezes a criança que eu tinha uma paciente com hipersensibilidade auditiva. Aí tu imagina, educação infantil, todo mundo se empolga, bate palma, menino coloca a mão no ouvido. Então, esses aspectos sensoriais, eles estão presentes direto na educação infantil e precisam ser percebidos. Ou aquela criança, a hiporreativa, muitas vezes é aquela criança muito quietinha. Às vezes não dá nem trabalho. A professora diz, olha, aquilo ali nem me dá trabalho, quietinho. Mas às vezes aquela criança muito quietinha, gente, vai atrás. Às vezes não é esperado aquele nível de quietude. A gente quer a criança explorando. Então, às vezes, você tem uma criança que ela é muito quietinha, até demais, que às vezes está escondendo ali uma hipotonia, está escondendo ali uma hiporreatividade. É uma criança que às vezes não está processando as informações sensoriais do ambiente bem. Então, nem sempre esse quietinho é uma coisa boa, viu? E como também aquela criança, às vezes, que ela é muito sensível aos fatores do ambiente, então uma criança que às vezes desregula mais, é uma criança que às vezes chora mais, é uma criança que às vezes fica um pouco mais irritada, porque é como se ela, às vezes, vamos supor, a quantidade de estímulo que chega para ela, parece que é um show de rock. Vamos supor, é muito estímulo que chega. E isso pode ser para qualquer via sensorial, tá? Aqui eu falei muito de auditivo e do tato, mas pode ser para qualquer uma. Pode ser através do olfato, seja através do olfato, através da audição, da visão. Então, são diversos fatores, tá bom? Então outra coisa para ser comentado. Com relação ao autismo, o que é que geralmente essa criança? Então, com um ano, via de regra, que é uma faixa etária que a Heloísa pega bastante. Com um ano, gente, alguns sintomas eles ainda não estão tão claros, tá? Em alguns casos. Em alguns casos, a gente não tem ainda um bom diagnóstico aos 6 meses, tá? Aos 6 meses a gente ainda não tem ainda não tem, a literatura científica não dá suporte para diagnóstico muito bom com 6 meses, até porque a gente não tem, às vezes, até instrumentos. Mas com 11 meses, com um ano, em muitos casos já dá para a gente notar muitos aspectos que já eram esperados. E aí, ao longo até os 3 anos fica mais notório, né? Muitos sintomas, muitos sinais e sintomas. E muitas vezes a entrada do diagnóstico é o atraso de linguagem. E aí você imagina que na educação infantil, como muitos dos processos dependem dessa comunicação e dessa interação. E aí, por isso que fica até muito... a observação no contexto da educação infantil é muito rico para a gente conseguir perceber muitos desses sinais e sintomas do autismo. Quer comentar alguma coisa por hora? Então, nós, professores de educação infantil, como a gente convive com muitas crianças, né? Então, a gente percebe algumas coisas assim, a gente não quer robotizar as crianças e deixar que elas façam tudo igual. Mas a gente percebe que aquela criança não está desenvolvendo da maneira adequada, né? Então, assim, a gente percebe muito fácil isso, porque a gente convive todos os anos com turmas de 20, 30 crianças. Então, a gente tem um convívio imenso de muitas crianças, né? E com essas questões, assim, de bebê, a gente não tem como, é muito difícil, porque as nuances são muito, né? Não dá pra gente dizer, esse bebê... Mas a gente pode perceber se aquele olhar da criança, realmente ela tá compartilhando aquele olhar comigo, daquele bebê, né? Se ele realmente, quando eu tô trocando ele, eu tô dando já um apoio posicional, né? Porque eu já tô numa posição propícia para ele olhar para mim. Sim. Mas eu tenho que saber se ele realmente está olhando para mim com qualidade, né, Anderson? Isso aí você fala muito melhor do que eu. Mas, assim, são coisas que a gente vai percebendo. Realmente, essa criança quietinha demais,
A gente, às vezes, se eu tivesse 30 desse aqui, era ótimo, né? É um comentário que a gente escuta demais, né? Olha, um santo, um santo. Mas Ah, tem que ter atenção àquela criança também. Por que que ela tá tão quietinha? Por que que aquela criança não corre como as outras? Por que que aquela criança prefere ficar só ali no cantinho dela? E assim, quando você falou da hiperresposta, como a gente peca, Anderson. Isso assim, eu digo, antes do berçário, o berçário ele me abriu muito o olhar para o desenvolvimento da criança, sabe? Me abriu demais. E como a gente peca quando você falou da cola, eu amo melecar meus alunos, mesmo bebê, sempre amei. Sempre amei trabalhar com tudo que meleca eu gosto. maisena. Maravilhoso. Amo, sou apaixonada. Só que aí tem aquela criança que faz aquele escândalo, né? O que, que a gente vai pensar? Ah, não, tem que botar aqui. E aí a gente termina não respeitando aquela criança. Na introdução alimentar, que a gente faz muito no berçário, né? Com 6 meses. E às vezes a criança não come porque aquela textura na boca dela é um pavor para ela, né? E aí eu acho que ela tem que comer de qualquer jeito, eu tenho que colocar aquela comida porque ela tem que se alimentar. Minha preocupação é alimentar, ele ficar bem. Claro, minha preocupação é boa, mas eu não tô se eu perceber que isso é recorrente, que essa é assim, é um pavor que a criança tem daquela textura, e às vezes não por eu achar que ela tem autismo, mas por ser uma coisa nova na boca dela, né? Então, Sim. assim, eu coloco aquela banana amassada, vai dando aquela coisa ruim na criança e a criança cospe e a gente quer botar de novo, né? Então, assim, é preciso respeitar isso, é preciso a gente compreender que às vezes dói, e principalmente na criança que tem hiperresposta sensorial, dói, aquilo é dor, né? E aí a gente tem que se sensibilizar e tem que ter esse olhar tão delicado, é tão importante isso, porque a gente peca muito, às vezes, pela pressa, pela correria, por tudo. A gente deixa de perceber isso. Bota a criança logo para tocar logo. Às vezes a criança, por exemplo, você deu aquele estímulo sensorial, né? Aquela espuma. Você trabalhou com espuma de barbear. Aí naquele dia a criança, ela já não quis pegar. Mas aí você deu aí você permitiu, você tentou atrair, a criança não quis, tudo bem. Mas aí você depois foi de novo. Aí, como você trabalhou aquela espuma de barbear, você deu uma outra roupagem para aquela espuma de barbear, um outro contexto para aquela espuma de barbear. Aí, devagarzinho, a criança foi começando a aceitar. Então, foi um processo que ela começou a, de fato, perceber aquela textura, processar aquela textura. E isso não necessariamente significa atraso de desenvolvimento. E aí, é importante esse olhar da Heloísa, né? Como isso é importante, né? Você ter esse olhar um pouco mais delicado do professor desse processo da criança. De fato, do professor andar de mãos dadas com essa criança nesse processo dela de descobrir o mundo, de descobrir as texturas, de descobrir como é que a criança se desenvolve, de descobrir... A criança ali, ela tá começando a se tocar que um monte de outras variáveis do mundo existem. E, de fato, o professor, quanto mais precoce ele trabalha com criança, mais ele precisa ter essas sensibilidades, né? Para poder acompanhar essa criança nesse processo. Então, é mais ou menos isso. E, falando de autismo, né, gente? Por que a gente trouxe esse termo de falar sobre autismo na educação infantil? É justamente porque a educação infantil, pela forma como está sendo como foi estudado no Brasil, que é dos 0 aos 5 anos, na Constituição dá do 0 aos 6, depois teve outros instrumentos legais que definiram de 0 a 5. Então, a educação infantil é o espaço, vamos dizer assim, chave para se perceber os principais sintomas iniciais e para o encaminhamento para os serviços. Então, a educação infantil, junto com a pediatria, eles são simplesmente elementos chaves para o trabalho no diagnóstico precoce. Então, o trabalho com o professor de creche, o trabalho com o professor de educação infantil e com os pediatras, que são geralmente a população que mais está junto com a criança nessa faixa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é que quem acompanha nessa faixa etária é que precisa estar mais ciente desses sinais precoces para poder encaminhar para os serviços. Não significa que
para quem é professor, que o professor precisa necessariamente já dar o diagnóstico. Até porque tem diagnóstico que para a gente dar, a gente aplica um monte de teste, a gente testa a criança várias vezes. Mas o que eu entendo que a missão de todos nós é acompanhar o desenvolvimento da criança e a gente perceber que tem alguma coisa que porventura não está indo de acordo, a gente caminhar para quem? Para ser avaliado. E não deixar que o problema se avolume, que a bola de neve aumente, e aí a criança sai perdendo, porque o tempo não volta. A nossa missão de professor de educação infantil ela é muito ampla. Muito, muito, muito. A gente tem que saber um pouco de tudo, né? A gente é um pouco professor, um pouco mãe, um pouco babá, um pouco fono, um pouco psicólogo, e a gente é psicólogo da família, e a gente é... Então, a gente tem que ter conhecimento de tudo, né? E às vezes muitas professoras se sentem injustiçadas por isso, né? Mas é a profissão que a gente escolheu. Porque a criança é tudo, a criança é um todo. Eu escolhi essa profissão e eu tenho que abraçar. Aquela criança foi confiada a mim, né? A mãe escolheu ali a escola que ela quis, a escola está se matando de trabalhar para pagar aquela escola. Mas é a que ela quer, então aquele filho veio até mim e eu não posso negligenciar em nada. Em nada. Eu não posso negligenciar o aprendizado, eu não posso negligenciar o desenvolvimento. Então, eu preciso ter esse olhar e eu preciso saber, sim, os marcos do desenvolvimento, pelo menos daquela faixa etária que eu estou ali, daqueles meus alunos. Assim, eu vou conseguir dar objetivos reais para aquela minha turma, porque o que eu quero é alcançar aquele marco. É o que eu quero, alcançar aquele marco. Então, eu estou dando um objetivo coerente com a criança, né? Então, eu não posso achar que... eu não vou conversar com a mãe porque eu não sou médica. Eu percebi que ele está assim, mas eu não vou conversar com a mãe porque ela vai se zangar comigo. É minha obrigação de professora. Eu não vou dizer, eu não preciso dizer para a mãe, olha, eu estou desconfiando que ele que ele tem autismo. Eu não preciso dizer isso. Até porque o diagnóstico do autismo, o médico precisa de uma equipe. Inclusive a nossa de professor. Ele também precisa do nosso olhar. Porque é lá que ele está se socializando. Isso. E eu preciso saber escrever e contar detalhadamente como está cada etapa do desenvolvimento daquela criança. Porque o médico vai se basear no meu relato também. E esse ponto, Heloísa, que você falou, é extremamente relevante, porque como profissional, eu vou escutar a professora. Então, olá, eu sou o psicólogo do fulaninho, eu estou acompanhando ele, estou avaliando ele, eu vou chegar para a professora e vou perguntar como é que ele está. Não, ele está ótimo, ele está maravilhoso. E não tá, gente, às vezes. Gente, por favor, não faça um negócio desse. Não faça um negócio desse, porque depois a bomba uma hora vai estourar. E quando a bomba estourar, a família vai perguntar, mas a professora não me orientou nada. A professora não me disse isso. Gente, não precisa se dar diagnóstico. Eu acho até que é insensato de chegar e dizer assim, acho que seu filho tem autismo. É loucura, não pode. Eu acho que você acha muito apressado, até porque aquela dificuldade pode ser 1000 coisas e às vezes não ser nada. Agora, alertar e dizer assim, olha, para a idade, talvez seria importante que ele tivesse isso. Ele está tendo dificuldade na interação com os coleguinhas, ele não está conseguindo sustentar o olhar comigo durante a aula, ele está um pouco disperso. Na hora da contação da história, ele não está conseguindo permanecer a atenção. Então, em casa, ele também faz assim. Em casa, como é que é isso? Você tenta contar a história para ele consegue acompanhar a história, e as musiquinhas, ele consegue cantar com você? Vai discutir, até para você entender. Agora, negligenciar, gente, aí é a gente querer jogar fora a nossa missão como profissional. Aí isso não dá. Aí você pergunta assim, mas tem família que é um pouco mais difícil, né? Eu vi algumas pessoas, eu não estou conseguindo acompanhar as suas perguntas, mas eu vi que algumas pessoas colocaram assim, mas e a família? Bom, você ali não vai dar diagnóstico, você não precisa dar diagnóstico, eu acho muito apressado. Até inclusive o psicólogo escolar. Dar logo o diagnóstico na escola é bem complicado. Mas sugerir para o encaminhamento, você fez a sua missão, você levantou a bandeirinha e disse, alguma coisa não está bom.
Se a família talvez já estiver mais consciente do que seja, tudo bem. Mas muitas famílias até chegam me procuram assim, até no Instagram mesmo. Meu filho tem tal característica. É um atraso. Aí eu digo, olha, tal idade já era esperado. Eu não posso afirmar. Aí às vezes a família vai no profissional e dá feedback. Olha, fui no médico, tirei minha dúvida. Ele não tem nada. Ótimo. Então, assim, mas aquilo que foi visto. Então, agora, aquelas frases típicas. A criança tem seu tempo. Cada um tem o seu. Gente, por favor, não. Tem. Criança não tem tempo a perder, nunca, né? Não tem como, assim, a gente tem que ter... eu estava falando com você mais cedo, né? Às vezes a gente fala que a mãe não enxerga. Claro que às vezes para a mãe, primeiro filho, não tem comparação. Óbvio que é muito difícil. Mas alguma coisinha ali naquele olhar, naquele coração daquela mãe, ela enxergou. Só que o assunto autismo ainda é tão... É um tabu, né? Ainda. Que é aquela criança no cantinho, sentada e fazendo esse movimento. Que se morde, que se agride, que agride todo mundo, que não aprende nada, que não vai fazer nada da vida. É daí para pior, o estereótipo. Sim, é essa concepção que muitas pessoas têm. E assim, quando a mãe consegue enxergar por algum segundo isso aí, ela esconde dela mesma, sabe? E às vezes você pode ser uma ponte, porque às vezes ela tá querendo conversar, mas ela não tem com quem. Porque o pai, a avó, o tio, a tia vai chamar ela de louca. Vai dizer, e isso assim, eu já vi, não foi só uma, não foi só duas, três pessoas falando. Você é louca. Ah, como você disse, seu pai também, o pai dele também falou com 4 anos de idade, né? Vamos É lembrar muito típico. éticos, né? A gente vai. É muito típico isso acontecer em consultório. Ah, mas o pai dele só falou com 4 anos. Por que será? Ah, mas na família dele, ó, fulano e tal, fulano e tal. Não, tinham dificuldade também, sabia? Vamos investigar. Isso não te diz alguma coisa, não, mulher. Pois Significa que porventura que tinha dificuldade, alguma, não sei, a base, mas que mesmo assim conseguiram se suceder na vida. Imagina o seu filho que tem essas dificuldades e essa pobre dessa mãezinha, ela provavelmente já tá vendo as vezes de sair do filho dela. Ela às vezes não tem com quem conversar. E às vezes ela tá precisando só de um amparo para confirmar as hipóteses que ela já tá. Porque, gente, olha, como profissional, eu não tô ali como expert, como aquele que sabe mais do que a mãe sobre o filho dele. Então, a mãe, ela quem convive todo dia e a opinião de mãe tem que ser valorizada. Mas às vezes essa mãe ela tá percebendo algumas coisas. Ele às vezes não olha para mim. Às vezes eu chamo ele não me escuta, ele não atende. Parece que é surdo. É muito o que acontece. Ele não, olha, não quer nem brincar muito. Então, às vezes essa mãe ela tá percebendo alguns sinais, só que ela tá um pouco confusa com ela mesma. Então, é importante que você, às vezes, ajude ela até a compreender melhor. Não necessariamente precisa ser autismo, gente. Às vezes é só uma ajuda que aquela criança está precisando. Ou às vezes ela está usando muito tablet, muita televisão, está sendo muitas vezes privada de estímulos. E como profissional, eu entendo que como profissional de educação infantil, você está ali para ajudar essa criança a se desenvolver. Então, se essa família não tiver muito integrada no processo de desenvolvimento, obviamente a sua meta também vai estar prejudicada, né, professor? Sim. Então, é nisso que a gente está precisando pensar, tá? E assim, eu tenho que ter essa sensibilidade, a clareza de conversar, né? De falar, eu vou dar um estalo na mãe, como é que ele está em casa? Como é que ele está fazendo em casa? Olha, aqui eu vi que ele fez isso. Em casa ele está assim também? A mãe fala, tá. Você já comentou com o pediatra que ele está assim? Olha, eu já falei uma vez com a mãe. Eu quero que você faça uma lista. Quando você for para o pediatra, você mostra a lista de tudo que você está observando, né? Eu não preciso falar nada, não preciso falar o que eu estou achando que eu não estou. Eu estou falando e eu estou preocupada. Eu não estou preocupada com o diagnóstico. Eu estou preocupada com aquele atraso naquele desenvolvimento daquela criança.
tá? O diagnóstico é uma nomenclatura. É importante, não tô minimizando o diagnóstico. É. Mas é uma nomenclatura, mas o que eu preciso é intervir. Eu não quero Isso. saber se, eu vou ali e vou constatar, eu quero dizer que ele é autista. Não. O que é que eu tenho, qual é a minha obrigação? Perceber onde é que está o atraso e intervir em cima daquele atraso, né? E comunicar. Olha, eu tô percebendo isso, isso, isso. Tenta em casa fazer isso. Vamos tentar assim, vamos tentar. Se eu vi que realmente está demais, eu preciso encaminhar. Eu preciso chamar a psicóloga da minha escola. Se minha escola não tiver, eu preciso falar, olha, conversa com o médico, fala assim, assim, assim. Aí vem a pessoa dizer que a mãe vai se zangar. Se ela se zangar, é óbvio que dói na gente, dói, eu sou mãe, dói dizer que meu filho possivelmente pode ter alguma coisa, dói dizer que meu filho não está acompanhando como os outros alunos estão, mas eu preciso saber, né? Isso. Então, assim, vai doer na mãe, pode doer. Isso, assim, eu falo como professora e também como uma amiga. Se eu vi uma amiga que o filho dela tá, eu preciso ter um jeito de falar para ela, né? Eu não Eu tô acho que indo, eu tô ajudando. é a forma como você chega para aquela mãe, tá? E entenda que às vezes aquela criança na escola, ela tá indo, mas ela porventura não tá indo tão bem. E aí às vezes ninguém diz para aquela mãe, olha, ele não tem alguma coisa, a gente às vezes não é transtorno, é só uma dificuldade. Mas precisa ser comunicado para dar um suporte melhor. E aí, quando não se alerta, aí a bola vai aumentando. Não precisa ser transtorno, gente. Às vezes é só uma dificuldade de aprendizagem, mas tudo que é dificuldade que vai aumentando, evolui. Aí daqui a pouco aquela dificuldade é uma dificuldade, às vezes, no traçado, às vezes é na escrita, mas aí vai aumentando. Aí a criança, vamos supor, bora dar um exemplo bem banal. A criança está com dificuldade de escrita. Então aquela criança ela vai começar a ficar um pouco mais para trás. Aí a professora ela vai mandar brasa, né? Ela vai aumentar a produção, vai aumentar a quantidade de registro. E a criança lá com dificuldade na escrita. Às vezes nem transtorno é. Mas precisaria de uma estimulação específica nessa escrita. Aí tá indo. Aí tá indo aí atrás. Daqui a pouco a professora já ela dá uma quantidade na tarefa significativa que para ele render aquela quantidade, ele tem de muita dificuldade. Ele vai fazer o que essa criança? Eu não quero fazer a tarefa. É muito grande. Olha o tanto de linha, tia, que tem essa tarefa. Ele não pergunta não, que o professor sabe. E É vai muita. Ele vai sofrer. Aí o que ele vai sofrer? É que na hora que ele vê a atividade, ele vê. Ih, esse tanto de linha. Quero não, tia. Eu não faço tarefa grande. E aí daqui a pouco não quer fazer tarefa. Aí com a resposta que ele vai ter durante a aula, ele vai birrar. Ele vai fugir, vai jogar tarefa. E aí a professora, não, mas você tem que fazer. Aí às vezes, nesse manejo, você tem que fazer, depende do menino, que cada criança reage de um jeito, ele estoura. Aí daqui a pouco, aí pode morder, pode jogar o papel. Você tá vendo? Às vezes aí cria um problemão tão grande que às vezes era uma coisa mais sutil. lá atrás. Então, é lá atrás que começou. Então, por isso, essa questão que a Luísa falou, da escutativa e da observação, é o que de fato a gente está fazendo para estar acompanhando o processo e para, de fato, cumprir nossa missão como profissional, que é, de fato, de oferecer uma assessoria e um cuidado específico sobre a criança, sobre o desenvolvimento da criança. Porque isso, de fato... Gente, assim, eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito. E pesquisas que apontam que quando a gente investe nessa área, a gente está investindo para diminuir outros problemas sociais, como roubo, como países que investiram na primeira infância tiveram um resultado, por consequência, em outras áreas. Então, gente, cuidar da infância é até estratégico. Se você não tem talvez esse amor, talvez pela infância, mas faça pelo menos porque você não quer ter outros problemas sociais. É mais ou menos isso, tá? Tem Aí, até que como só você dando uma dica, quem tiver uma dica, na Netflix, aquele documentário O Começo da Vida. Muito bom, assistam. É perfeito, viu? maravilhoso. E como você disse no vídeo que você fez hoje, a CDC recentemente, né, deu
Prevalência de autismo. Que 1 para cada 54 crianças, uma nasce autista. Então, assim, isso tá aqui, perto da gente, né? Eu até te falei mais cedo que eu comecei a trabalhar em 2001. Eu trabalhei por 7 anos com criança de 2 anos de idade. Não, trabalhei por 8 anos e tive uma pausa de 7. Fui cuidar de outras coisas, parei por 7 anos. Quando eu voltei à sala de aula em 2016, foi 2016, olha, completamente diferente. Eu trabalhei por 8 anos em turmas de 30 alunos. E eu tentando me lembrar quantos alunos com dificuldade de aprendizagem, com atraso no desenvolvimento, com possíveis diagnósticos de autismo, eu não consigo chegar em 5. Quer dizer, 8 anos, eu estudei a 240 alunos. Entre 240 alunos que eu tive, eu não consigo lembrar de 5. Hoje em dia, em uma turma, às vezes tem 5, com atraso no desenvolvimento, atraso na aprendizagem, autismo, com várias coisas. Então, realmente, assim, tá aqui perto da gente. Não tem mais como eu dizer que eu não vou aprender sobre isso porque eu não sou médica, porque eu não sou da saúde. Eu preciso, porque tá dentro da minha sala. E eu preciso saber como eu vou manejar aquele comportamento, o que eu preciso fazer. Eu preciso entender também que eu não sou a terapeuta, que eu estou ali para todos, né? Então eu tenho que saber até onde vai o meu limite. Então tudo isso é muito complexo e requer muito conhecimento, muito cuidado, muita atenção. De fato, gente, é assustador. No Brasil, a gente não tem um controle do diagnóstico, por isso, da quantidade de crianças com autismo que existe, porque não existe uma mensuração, né? Por isso estava lutando para que no último censo, dentro do censo, colocasse a questão da presença não do autismo, justamente para se ter uma ideia de quantas crianças com autismo existem no Brasil, quantas pessoas com autismo existem, para ver se dá um maior auxílio. Mas, de fato, gente, na última pesquisa anterior era 1 para 59, que eu já acho já assustador, e agora está 1 para 54. Então, é um aumento muito grande da quantidade de crianças com autismo, de pessoas diagnosticadas. Então, isso nos leva a prestar atenção. E quem dá aula, sabe, gente, hoje em dia, e não é só questão de autismo, a gente está falando do autismo, mas você tem um leque, agora eu faço o supermercado de número de transtornos, é imenso. Viu? O manual de diagnóstico só que lista é dessa largura. Então, gente, a possibilidade de você ter, não necessariamente ser autismo, mas com um outro diagnóstico é imensa. Então, não tem como deixar de lado mais essas questões. Eu acho que outros tempos não eram. Hoje não dá mais. Já foi do período que deixava-se. E outra coisa, entenda que, porventura, talvez não seja a sua maior aptidão de estudo, mas é direito da criança, está na legislação, a família está assegurada de maneira ampla sobre os seus direitos, e, infelizmente, quando a família... Meu Deus, 2 minutos! Já vai acabar nossa live, tu acredita? Gente, quando a conversa é boa, passa que é uma beleza. Deu 1h45 para acabar. Nossa. Eita, nós. Não é porque a gente gosta de conversar disso. Gente, olha, eu espero que eu já tenho que finalizar, porque daqui a pouco vai fechar aqui. Mas, olha, Heloísa, nem te dizer, né, como é um prazerzão conversar sobre isso com você, né? Ah, muito bom. E eu espero que tenha ajudado, assim, as famílias, né, a clarificar um pouco, né, clarificar o que é educação infantil, clarificar um pouquinho, gente, do que é o autismo, nem falei tanto. É um mundo o autismo. E até sensibilizar um pouco os educadores a entrarem nessa área que de fato é desafiante, né? A formação é escassa, a formação inicial do professor de fato não contempla muitos aspectos, mas de fato precisa ser discutido. Pode falar, Heloísa, a gente tem 50 segundos. Nossa, eu quero agradecer o convite. É um assunto que realmente eu gosto muito. Eu sou muito. É um mundo tão grande para ser descoberto que eu Né? gosto muito, né? Realmente é um assunto, um tema que eu gosto. E obrigado a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. Espero ter conseguido te ajudar, Anderson. Com certeza, com certeza, com certeza.
E vamos lá, vamos ver, vamos fazer outras, vamos pensar em. Vamos sim. Vamos ver se a gente começa a ter essa sensibilidade, esse carinho, essa empatia pelas mães, que muita gente diz, ah, mas a mãe não aceita. Eu tenho que aceitar, eu como professora tenho que aceitar aquele aluno, né? E tenho que entender por que que a mãe ainda não aceitou. 7 segundos eu vou desligar, tá bom? Tchau, minha gente. Tchau! Presta atenção.